Carlos Rodrigues, Rádio Central. Michel, boa tarde. Hoje o Guarani tem o último dia para inscrever jogadores na Série B do Brasileiro, né? Na verdade, a inscrição terminou, agora é um prazo adicional para fazer alguma troca eventual na lista principal. Se comenta do nome do Alanzinho, jogador do Santos, né? Que principalmente a informação que vem lá de Santos tende a ser a única novidade para hoje, para fechar esse elenco para a Série B do Brasileiro, ou a gente pode esperar mais alguma surpresa? Boa tarde, Carlos. Assim como você acabou de colocar, né, o último dia, nós temos as trocas, iremos utilizar os jogadores nossos, né, muito difícil alguma novidade. O grupo do Guarani está formado, então não vejo com probabilidade de chegada de novos atletas. O nosso elenco é esse, a gente está satisfeito com o que alcançamos até a data de hoje e seguimos assim. E uma segunda pergunta, eu queria que você falasse sobre o João Paulo, jogador que veio para reforçar o elenco principal, acabou não sendo muito utilizado, depois passou a integrar a equipe que disputou a Copa Paulista, foi eliminado precocemente na primeira fase. A gente não vê nenhuma perspectiva aí dele ser utilizado pelo técnico Felipe Conceição. O João Paulo fica até o final do contrato, treinando, enfim, com o grupo. De que maneira vocês vão aproveitar? Ou há a possibilidade de, assim como aconteceu com o Bruno Paulo, uma rescisão antes do término do vínculo? O João Paulo é um atleta que, assim, quando houve o acordo, né, ele buscou, trabalhou naturalmente, assim como os outros atletas, buscou o seu espaço, reforçou a Copa Paulista, né, para nos ajudar, que era um objetivo também nosso. Venho conversando com o seu empresário e para a gente achar um melhor caminho, aí, uma definição aí, o quanto antes sobre o futuro do João Paulo, e isso internamente está sendo debatido. Marcos Luiz, Rádio Bandeirantes. Michel, qual é o balanço que você faz do trabalho do departamento de futebol, em especial, claro, do seu trabalho à frente do Guarani? Oi, Marcos. A gente falar da gente é um pouco complicado, né? Fazer um balanço sobre o meu trabalho, vejo sempre com muita humildade. Assim, quando cheguei 28 de novembro de 2019, coloquei sim que o objetivo era da gente cumprir o orçamento combinado com o Conselho, combinado com o presidente Ricardo Moisés, e isso sempre foi uma preocupação minha, e sempre em algumas coletivas que pude participar sempre ressaltei, né? Vejo como é difícil, Marcos, falar do meu trabalho, né? Eu deixo para vocês esse julgamento, mas estou feliz com o que venho apresentando, com muita responsabilidade, feliz nas ações administrativas à frente do clube, né? Fazendo sempre de forma muito ética, muito transparente, deixando o clube numa condição sempre responsável, né? E isso sempre foi uma preocupação desde a minha chegada, e acredito que tenho tido êxito aí nesse quesito. Hoje, o Guarani, na sua opinião, Michel, ainda faz um campeonato de manutenção ou já dá para pensar em algo diferente? Bom, são momentos, né? Nós começamos a competição com uma dificuldade, fizemos as trocas que a gente entendia que eram necessárias para aquela situação. O Felipe chegou, né, começou a reconstruir, nós estávamos numa posição delicada na tabela. A responsabilidade de se trabalhar e se vestir a camisa do Guarani é muito grande. E o caminho nosso é viver a história do próprio jogo, né? A gente construir e falar sobre o que vai acontecer na frente não é algo que a gente trabalha no dia a dia, e sim o jogo, né? A cada jogo a sua história. A equipe está forte, a equipe está firme, está consistente, a gente tem que valorizar isso e valorizar o momento. Hoje nós temos pela frente o Operário, e o nosso maior objetivo é essa partida. Então, posterior a isso, a gente consegue falar sobre a outra equipe, que vai ser o Brasil de Pelotas, mas vamos trabalhar jogo a jogo. Thaís Helena, Canal Esportes Online. Boa tarde, Michel. Gostaria de saber como você se sente, né? Neste momento, o Guarani está numa sequência boa com o técnico Felipe Conceição, mas antes não estava vindo muito bem, né?
na zona de rebaixamento, a torcida cobrava muito, né, o elenco e também você e os profissionais responsáveis pelas contratações, né, pela formação do elenco do Guarani. Então, eu gostaria que você falasse como você se sente agora, nesse atual momento do Bugre. Boa tarde, Thaís. Bom, naturalmente, assim como todo torcedor, todas as pessoas que vivem o clube, o meu sentimento, naturalmente, é de alegria, em função do que a gente já passou, mas a convicção ela não muda, né? A gente está alegre pelo momento e o início da competição nos deixou, por aquele pequeno momento, um pouco triste, mas enfim, a convicção era plena de que esse elenco teria capacidade e condições de desempenhar o futebol que vem apresentando. Então isso é uma convicção que a gente sempre teve no trabalho, e isso nunca mudou, né? Então a nossa preocupação era a que momento isso fosse acontecer. Então, com a certeza de que estamos no caminho, trabalhando, buscando a melhora a cada treino, a cada jogo. O Felipe e a sua comissão têm dado condições aos atletas para buscar e fazer atingir o seu melhor. E a gente está naturalmente satisfeito com isso, mas nunca, em nenhum momento, teve dúvida desse elenco, em nenhum momento teve qualquer dificuldade em relação ao que poderia acontecer. Então, feliz, satisfeito, buscando, não alcançamos nada ainda. É um elenco muito coeso, um elenco muito homogêneo, assim falado em outras matérias pelo próprio treinador, Felipe Conceição. Isso nos deixa satisfeito, mas com a consciência que temos ainda a fazer, a melhorar, mas valorizando também o que vem sendo feito, e isso nos deixa contente. Michel, como você avalia as contratações do Guarani para essa sequência da Série B do Campeonato Brasileiro? Já foi comentado, né, por exemplo, o João Paulo, que não foi aproveitado e foi para a equipe da Copa Paulista. Como você avalia, então, esses jogadores que chegaram no Brinco de Ouro? Eu avalio muito bem, porque o elenco é o mesmo, os jogadores são os mesmos jogadores. Eu lembro que quando a gente passou um momento de dificuldade, se falou que teria listas de dispensa, lista de contratação, e internamente a gente sempre trabalhou, e eu coloquei isso para a comissão, coloquei isso para os atletas, que isso não iria ocorrer, porque a gente tinha convicção nos atletas que estão aqui, né? E o resultado se confirma em função do que a gente vem fazendo, do que eles vêm apresentando, muito mérito deles, muito mérito da comissão, do trabalho, do apoio que o conselho, do apoio que o nosso presidente Ricardo Moisés vem fortalecendo. Então a gente sempre teve certeza que o grupo é bom, que o grupo teria condições de fazer uma ótima campanha, e está se confirmando. Temos muito a melhorar, mas também tem que valorizar o que está sendo feito. Vinícius Barel, Rádio Brasil. Michel, sobre as contratações de Bruno Paulo e João Paulo, os dois jogadores estão rendendo o que a diretoria espera deles? Boa tarde, Vinícius. Como eu falei agora para sua colega, só que o Bruno Paulo não faz mais parte do elenco, né? Ele tinha uma situação, entrou em acordo conosco e teve a sua saída. E o João Paulo reforçou a equipe da Copa Paulista, né? E eu tenho tratado isso de forma interna com o seu empresário para a gente definir o que iremos fazer. E em relação ao orçamento para 2021, já há alguma perspectiva, tendo em vista a manutenção de Felipe Conceição e a chegada de novos reforços para a próxima temporada? Não, primeiro, a felicidade, né, da manutenção da comissão técnica, né? Sobre a próxima temporada ainda está um pouco distante. O objetivo nosso, naturalmente, é a manutenção, sempre para a gente fala isso, se pede tempo no futebol, se pede a permanência das pessoas para que a gente possa ter um resultado mais consistente, e a busca é essa, né? A manutenção do elenco, mas isso ainda é cedo para conversar. Nós temos uma competição que
que está em disputa. É uma competição que nos demanda muito esforço, muito trabalho por parte de todos. E o objetivo agora é cumprir essa competição. Sobre orçamento, a gente tem que definir o que iremos ainda participar em 21 para a gente ter um detalhamento melhor para passar sobre valores, sobre tudo, mas é algo muito próximo do que teve a temporada 20, porque não podemos também... O Guarani tem uma realidade, a gente tem a obrigação de cumprir e ser responsável nessas ações. Lucas Rossaf, Sport News Mundo. Fala, Michel, boa tarde. O Guarani vive agora o melhor momento na temporada, mas até poucas semanas o cenário era de muita pressão, com troca de treinador e os bastidores em ebulição. O que explica a sua ausência perante a torcida nesses momentos de crise, haja vista sua última coletiva ter sido há 4 meses, em 5 de agosto, ainda antes do início da Série B? Boa tarde, Lucas. São momentos distintos, né? Primeiro assim, no momento de maior dificuldade, e a minha função aqui é para trabalhar de forma interna, né? Eu não tenho nenhum desejo, nenhuma necessidade de expor. Assim, quando cheguei em novembro, deixei claro que menos, né, na minha opinião, é mais em relação à exposição. Eu trabalho de uma maneira diferente, eu trabalho para o clube, não vejo a necessidade de ficar a todo momento falando, conversando, até porque esse é um espaço para os atletas, um espaço para o treinador, para falar sobre os jogos, sobre o dia a dia, a parte administrativa, a parte interna, o gerenciamento de crise. Você não tenha dúvida que nós trabalhamos de forma a falar de horários, vou te falar, carga horária 24 horas por dia. Quem vive o Guarani sabe como é. Quem vive o futebol é dessa maneira. Então eu não tenho preocupação nenhuma em expor, em aparecer, mas internamente nós trabalhamos muito, né? E aí eu não vou vir a expor isso, a colocar, porque não é do meu perfil. Mas não tenha dúvida que nós trabalhamos muito. E deixar para aparecer os atletas, para buscar o seu destaque, o treinador, a campanha dos atletas, é isso que tem que aparecer. A campanha do Guarani, como vem acontecendo até esse momento. Então, tenha certeza que o trabalho foi árduo aqui por parte de todos os departamentos. Departamento de comunicação, departamento médico, departamento financeiro, departamento de futebol, incansavelmente, para a gente buscar aí a nossa retomada, a nossa reconstrução a partir da chegada do Felipe Conceição e da nova comissão. Então é isso que a gente está procurando fazer, dar as condições para a comissão, dar as condições para os atletas, para que eles possam desempenhar um futebol à altura da camisa do Guarani, assim como eles vêm fazendo, e a gente está satisfeito e contente com tudo que vem acontecendo. José Carlos Martins, Web Rádio Morada do Som. Boa tarde, Michel. Muitos criticaram as contratações, né, e muitos criticaram a situação do Guarani no Campeonato Brasileiro, pois a equipe não rendia o que rendia no Campeonato Paulista. Pois bem, chegou o Felipe Conceição, a equipe é a mesma, ele só mudou o estilo de jogo, o esquema de jogo, e colocou mais intensidade. Com isso, o Guarani teve uma aplicação maior dentro do campo e os resultados apareceram. Gostaria que você falasse dessa nova equipe do Guarani sob o comando do Felipe Conceição. Obrigado. Boa tarde. Essa contestação sobre as contratações, ela tem que ser avaliada ela é avaliada por momentos, porque o elenco é o mesmo, né? São os mesmos atletas. A vinda do Felipe, e é um mérito dele, da comissão técnica, porque desenvolveu a sua maneira de trabalhar, a sua metodologia de treino, a sua gestão do grupo, e isso reconhecidamente, e já falei isso a ele, eu e o presidente, a comissão técnica, mérito exclusivo dele. Mas os jogadores
Nós não podemos esquecer, são os mesmos. Então, esses erros de contratações que falam são os mesmos jogadores. Outro momento eu acabei de falar. Nós passamos por um momento de dificuldade, mas a convicção no trabalho, a convicção nesse grupo sempre foi muito forte. E internamente nós temos essa certeza. O Felipe, nas suas coletivas, nas suas entrevistas, sempre colocou desde a sua chegada que o grupo é bom, que o grupo é homogêneo, que o grupo foi bem montado. Isso ele falou por vontade própria. Não existe um outro caminho que não seja esse. Então, assim, a gente tinha certeza disso. Achamos uma maneira boa, achamos uma maneira consistente de trabalhar, e o treinador tem uma participação efetiva, e a comissão técnica, nessa mudança, né? Então a gente valoriza isso, mas o elenco é o mesmo, não mudou nada, não teve, o Guarani tem os mesmos jogadores, são poucas mudanças, tirando a saída, infelizmente, por uma lesão do Persson, a gente agiu rápido para trazer o Rickson, e basicamente o grupo é o mesmo do início do ano que nós montamos lá em novembro. Então vamos valorizar isso, são os mesmos jogadores. Agora os momentos, aí sim, são diferentes, mas a convicção, independente dos momentos, sempre foi a mesma. Cleiton Vendemiato, Rádio Planeta Guarani. Tudo bem, Michel? O Guarani conta no seu elenco com Eliel, Bidu, Vitor Ramon, Renanzinho, enfim, diversos jogadores oriundos da base do Guarani. Para você, qual a avaliação feita desses meninos que estão subindo, já que talvez seja, nos últimos anos, o ano em que a gente tem maior quantidade de jogadores da base no elenco profissional do Guarani? Boa tarde. Primeiro, que a avaliação ela é muito positiva. Isso é a história do clube, né? A origem do clube, formar jogadores. Esse é um trabalho que nós começamos o ano passado, muito atento à categoria de base do Guarani. O Guarani tem jogadores em potencial, jogadores que conhecem a história do clube, que nos deixa muito feliz. E aí, naturalmente, uma ação efetiva do Felipe, que tem essa vertente de trabalhar e gosta e conhece bem. Então foi uma preocupação dele assim a chegada, para saber desses atletas, e aí está oportunizando eles, e eles, naturalmente, por sua competência, aproveitando a oportunidade. E aí deixa o clube, a gestão, a diretoria contente, porque são jogadores identificados, são jogadores que estão buscando o seu espaço e são ativos do clube. Então isso, naturalmente, fortalece a ideia e busca e relembra a memória do seu torcedor. O Guarani é histórico na formação de atletas, é um ano que nós buscamos aí o certificado de clube formador, então isso nos deixa muito felizes. Então são as sequências de passos importantes que o Guarani vem consolidando, né, o seu futuro. Então a avaliação ela é extremamente positiva, feliz por eles, valorizando sempre o trabalho que hoje a comissão técnica está fazendo, dando essa oportunidade. Então isso nos deixa naturalmente muito contente. Regis Melo, Globoesporte.com. Boa tarde, Michel. Eu queria que você comentasse com a gente a situação do goleiro Gabriel Mesquita. Ele vive um grande momento no Guarani, tem um contrato por empréstimo agora até o fim da temporada, né? Mas eu queria saber se já existe alguma movimentação para segurar ele para o ano que vem, se já existe uma conversa com o Atlético Paranaense, como que está essa situação do Gabriel? O Gabriel é um atleta que, quando o Guarani teve a possibilidade de trazê-lo, né, numa parceria com o Atlético Paranaense, nós entendemos naquele momento de oportunizar ele de estar vestindo a camisa do Guarani. Ele está aproveitando a sua oportunidade, e não só o Gabriel, como outros atletas que a gente entende, a gente está trabalhando, conversando, e existe uma relação muito boa com o Atlético Paranaense, existe contratos, existe um acordo entre os clubes, e o Guarani está seguro sobre esse tema.
Ô Michel, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Ortiz, tudo bem? A gente terminou aqui as perguntas dos nossos companheiros de imprensa. Você me permite uma? Uma honra, meu amigo. Na verdade, não é nenhuma pergunta, é mais uma observação, né? Eu achei que os nossos companheiros observariam isso, mas passou despercebido. No último dia 28, você até comentou aí numa das respostas, você completou 1 ano de Guarani Futebol Clube. Michel Alves chegou no Guarani em 28 de novembro do ano passado, num momento conturbado, um momento político conturbado, um momento do futebol do Guarani conturbado e tal, e hoje você completa 1 ano, já mais 1 ano e 1 semana de trabalho. Queria que, se possível, que você comentasse das diferenças daquele Guarani que você encontra no final do ano de 2019 para esse Guarani agora no final do ano de 2020, dando sequência ao seu trabalho, e observar também que completar 1 ano de Guarani é tarefa para poucos. Pouca gente conseguiu nos últimos anos, viu, Michel? Ortiz, obrigado. Obrigado pela lembrança. Você sabe do nosso dia a dia, o respeito e a admiração que eu tenho por você, pelo seu trabalho, enfim, por todos que demandam aqui no seu departamento. Bom, eu chego no Guarani no dia 28 de novembro, né? Eu chego na última rodada contra o Londrina, a equipe estava viajando, eu acho que viajava na sexta, eu chego na quinta, salvo engano foi algo nesse sentido, né? E trabalhando ali algumas saídas e algumas permanências, mas eu lembro que uma das primeiras conversas com o conselho, com o presidente Ricardo, foi da preocupação da gente diminuir, né? E ser responsável com o orçamento. Eu sempre falei isso. Para a gente, hoje o Guarani é um clube que historicamente estava tendo dificuldades para se cumprir. E o Guarani hoje, na temporada 20, salvo uma outra situação, num ano de pandemia, se pagou os salários rigorosamente em dia. Um ou outro atraso, mas sempre quando havia essa dificuldade de tempo, por tudo, sempre numa relação muito transparente com os funcionários, com os atletas, foi algo que a gente controlou e o clube muito bem, porque existe credibilidade na figura do nosso presidente, o Ricardo Moisés, né, e no conselho. Então, isso nos fortaleceu. E aí chego ao Guarani com essa responsabilidade, né, de refazer um grupo, de refazer e de ajudar nos departamentos de todo do que demanda o trabalho do clube, e penso que venho fazendo isso com muito respeito, com muita responsabilidade, mas ao mesmo tempo muito feliz e muito honrado pela oportunidade que o Guarani me deu de trabalhar, pela oportunidade que o Guarani abriu ao meu trabalho, né, me oportunizando e confiando, né, no que eu poderia fazer e ajudar. Lembro que logo no início, na nossa montagem de elenco, a gente escuta de tudo, né, Ortiz? Né? A gente ouve de tudo, pessoas colocando, comparando, né? E eu vim para fazer o meu trabalho, né? Eu não vim para me comparar com ninguém, eu vim para fazer o melhor para o Guarani, dentro das condições que a gente tinha, e eu sempre falei que as condições que nós temos, nós vamos fazer o melhor nelas. E é assim que eu entendo a vida. Não só no meu trabalho, isso sou eu, né? Então, eu completar 1 ano de Guarani, e você colocou que não é uma tarefa muito fácil, mas é uma tarefa que nos deixa muito contente, muito satisfeito e muito honrado, porque tu ter a oportunidade de trabalhar num clube da grandeza que é o Guarani, é para você comemorar, E isso eu falo no meu coração, não falo para agradar ninguém, falo porque eu sinto, porque as pessoas que trabalham e conhecem o dia a dia e sabem o esforço e a luta nossa acompanham, né? Não tenho nenhuma preocupação, não tenho nenhuma vaidade de ficar aparecendo, de ficar me expondo. A minha intenção no Guarani não é essa, a minha intenção no Guarani é trabalhar e cumprir aquilo que eu combinei com o presidente e com o conselho, e acima de tudo respeitar o torcedor, que é o maior patrimônio do clube. Então isso sim é a minha preocupação. Então, esse ciclo, né, que ainda tenho pela frente e se completa 1 ano, é satisfação pessoal, satisfação profissional, mas uma alegria no coração assim imensa por estar num clube como o Guarani. Eu agradeço, fico feliz e
Espero aí continuar muito tempo aqui no clube, sempre respeitando, honrando e fazendo o melhor pelo clube, que esse é o meu maior objetivo. É a minha meta incansável. Penso no clube 24 horas, acordo pensando no Guarani, durmo. Então esse é o meu maior interesse particular, é fazer o melhor pelo clube. Então me sinto muito feliz e honrado, meu amigo.